A gente entende que o Power BI é uma ferramenta que ajuda no que a gente chama de transformar um negócio num negócio orientado a dados, e para isso tem que engajar muita gente no projeto. Então o Mauro vai tocar. E Mauro, fica à vontade aí. Eu vou desligar minha câmera, eu estou moderando. Aqui vocês podem fazer perguntas. Tendo pergunta, levanta a mão aí, tem a mãozinha do lado direito aí, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Eu consigo acompanhar aqui. Se quiser falar, eu quero falar, eu abro o microfone para vocês, fazem a pergunta. Quanto mais interativo, quanto mais feedback vocês derem para a gente, mais fluida fica a apresentação, interessante para a gente poder todo mundo tirar dúvida de todo mundo. Então a gente fica falando, e às vezes alguma coisa passa e não fica claro. Então, vamos em frente. Tá bom. Bom dia a todo mundo aí que está conectado. Obrigado pelo tempo de vocês. Como o Marcos falou, pode interromper. A gente já fez alguns outros webinars que as perguntas eram só por chat, mas a gente aqui está abrindo também para fazer perguntas por voz. Acho que é bacana ouvir as perguntas e interagir do que eu ficar só falando aqui quase uma hora direto, né? Então, vamos lá. Como o Marcos falou, esse conteúdo aqui é um conteúdo bem resumido do que a gente aprendeu, né, fazendo projetos de BI nos últimos anos, aprendendo com os próprios clientes, com a experiência, com o retorno dos projetos dentro das empresas, e são coisas importantes que a gente acha que vale a pena se atentar. Então, qual é o objetivo, né, desse workshop aqui? Basicamente 2 pontos. Primeiro, por que escolher o Power BI, né, em comparação a outras ferramentas parecidas, né? A gente vai colocar algumas vantagens, algumas características do Power BI que a gente acha que são relevantes para escolher o Power BI como ferramenta. E, finalmente, quais são alguns pontos, né? Obviamente que a gente não vai conseguir esgotar todas as questões no tempo que a gente tem aqui, mas quais são alguns dos principais fatores que a gente precisa estar atento para extrair o máximo, espremer ao máximo a ferramenta, tirar o máximo de benefício dela. Tá? Então, a primeira questão para que a gente usa, né, uma ferramenta de analytics, né? O objetivo é a gente dar um shift, dar uma mudada na forma como as empresas tomam decisões, né? Então, é muito comum as empresas tomarem decisões na intuição, né? Gerentes e gestores, em geral, tomarem decisão na intuição, né? Enquanto o ideal seria que a gente tome decisões baseadas em dados. Então, basicamente, isso que é uma cultura data-driven, né? Você tomar decisões baseadas em dados e não em mera intuição. E esse slide aí mostra uma ideia de que se você está andando de bicicleta, né, talvez você não precise de instrumento nenhum, você não precisa de indicador nenhum para andar de bicicleta. Já se você vai dirigir um carro numa estrada, no mínimo você tem que ter um velocímetro, um contador de giros, alguns outros indicadores da mecânicos do carro. Já se você vai pilotar um avião, você vai decolar, vai andar rápido e alto, né, você precisa de muito mais instrumentos do que se você tiver bem mais devagar. Então, a mensagem que a gente quer passar aí é justamente essa. Se você quer acelerar, se você vai alçar voos maiores, você precisa tomar decisão baseada em dados e não mais em mera intuição. E a gente está vivendo um momento também de bastante incertezas, né? Então, os dados também são importantes nesse sentido, né? Quanto mais, né, se você um avião vai fazer que a gente chama de vai fazer o voo, o avião vai pousar por instrumentos, né? O que significa isso? Significa que quando você está nebuloso, né, você não sabe exatamente o que você está na sua frente, é muito mais importante ainda você ter os indicadores corretos para você poder tomar a decisão, tá? Então, o Power BI é uma ferramenta para ajudar nessa linha de você tomar decisões baseadas em dados.
E por que Power BI e não outras ferramentas, né? Primeiro ponto é que o Power BI tem a cara da Microsoft, né? Tem aquela cara de Office, né? Tem aquela cara de Excel, né? Então, mal ou bem, já são muitos anos de gestores e as pessoas em geral usando as ferramentas Microsoft, estão acostumadas com a maneira como as coisas são organizadas, como as coisas são colocadas dentro das ferramentas da Microsoft. Isso é bastante relevante, principalmente no tempo de engajamento, né? No tempo de adoção da ferramenta dentro das empresas. Então, esse é um ponto que não é uma questão meramente estética, né? É uma questão realmente de usabilidade, de facilidade de uso. Tá? O Power BI, inclusive, várias das linguagens deles, ele tem duas linguagens básicas, mas várias das sintaxes, das formas como você constrói as coisas dentro do Power BI, nasceram dentro do Excel. Então, quem já tinha um uso mais avançado do Excel tem a tendência de ter uma facilidade bem maior de construção de elementos dentro do Power BI. Tá? Sobre licenciamento, o licenciamento do Power BI é uma coisa foi realmente disruptivo em relação aos seus concorrentes, né? O valor da licença do Power BI é pelo menos um terço do valor por usuário de outros concorrentes do Power BI, que a gente vai até mostrar no slide mais à frente. Então, isso permite que você comece pequeno e vá crescendo de maneira orgânica, né? Então, ao invés de você precisar fazer um investimento muito grande, como era lá no passado, antes das ferramentas de nuvem, onde você tinha que comprar 10 licenças para começar, tinha que investir em hardware, tinha que instalar bancos de dados dentro para suportar aquilo tudo, e você tinha um projeto começava de 50 mil, 100 mil reais. Hoje a gente está falando de você pagar uma licença de um usuário Pro de $10, você já começa o projeto dentro da empresa. Então, isso é de fato uma diferença bastante grande que você consegue testar, começar pequeno e ir evoluindo depois. E, finalmente, um terceiro ponto bastante relevante é a questão da infra do Power BI. O Power BI usa a infra do Azure, da Microsoft, que é a plataforma de nuvem, né, o ambiente de nuvem que mais cresce hoje em dia, né? Ele começou um pouquinho depois do seu principal concorrente, que é a Amazon, só que vem crescendo de maneira expressiva e chegando bem próximo já da Amazon. Então, em comparação com outras ferramentas de BI, o Power BI está embasado numa infraestrutura bastante poderosa, o que faz com que a gente tenha uma performance muito boa e você não... As questões de infraestrutura, obviamente que não é que elas não influenciam em nada, mas o fato de estar rodando em cima de uma infra tão poderosa tira bastante das complexidades que você teria num ambiente on-premise ou até em outras nuvens de outros fornecedores. Tá? E esse é um quadrante do Gartner feito em cima das ferramentas de BI na nuvem, né? É um quadrante feito já nesse ano ainda, né, no ano de 2020, e mostra a Microsoft distanciando cada vez mais dos seus principais concorrentes, tanto na quantidade de pessoas que usam, né, o que faz com que a Microsoft até invista cada vez mais nas funcionalidades, como as funcionalidades que já estão executando hoje. Então, ela está... a gente, nos eventos internacionais da Microsoft que a gente participa, a Microsoft ela nem força muito os parceiros, nem faz tanta propaganda de Power BI, porque a ferramenta tem uma aceitação tão grande que ela cresce sem grandes investimentos em marketing nem nada. Então, de fato uma ferramenta que não só já está à frente dos seus concorrentes, mas como tende a se distanciar cada vez mais. Tá? A gente listou, né, alguns dos fatores, como eu falei, alguns dos fatores, não são todos os fatores que você precisa se atentar ao implantar um projeto de Power BI, mas são alguns fatores que a gente dividiu em 3 grupos. Né? O primeiro grupo é o grupo de engajamento. Né? Então, o primeiro ponto que você tem que se atentar é que
o projeto de Power BI vai ser quanto ele vai ter quanto mais sucesso ele vai ter se você tiver mais pessoas usando dentro da organização, né? Então, você identificar exatamente quem são os usuários e qual é o perfil de cada um desses usuários é fundamental para você conseguir engajar a maior quantidade de pessoas dentro da empresa. E, finalmente, e também ainda dentro do engajamento, você tem que ter, você tem que ensinar a coisa certa para a pessoa certa. Então, a gente tem diferentes grupos de usuários que a gente vai explicar mais detalhadamente, a seguir esses 3 grupos de usuários aí, que são consumidores, usuários analistas, né, ou key users e pessoal técnico de TI, e você tem que dar a ferramenta certa para cada um desses grupos. Cada um desses grupos vai ter um grau de autonomia específico dentro do projeto, dentro da ferramenta. E a gente tem que saber exatamente o que cada pessoa pode fazer, né, o que ela tem competência para fazer, o que ela tem características próprias e da função que ela está exercendo para fazer, e a gente tem que dar o treinamento certo para essa pessoa. O segundo grupo é o grupo de acesso e governança. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes até de pensar na governança, no acesso, é saber como é que a gente licencia cada um desses usuários. O licenciamento mais básico é o usuário Pro, né, que é um usuário que consegue tanto ser administrador quanto consumidor, né, mas tem alguns outros métodos de licenciamento que a gente vai detalhar também mais à frente. E, finalmente, na questão da governança, a gente tem basicamente duas formas de você limitar os acessos aos usuários, que a gente vai também detalhar, que são os workspaces e são as seguranças no nível de linha. Quanto à metodologia do projeto, a primeira coisa que a gente acha fundamental é você ter uma metodologia que seja ágil, ou seja, você não pode fazer um projeto que leve muito tempo para entregar novos escopos, novas funcionalidades dentro da empresa. Isso porque os requisitos e as necessidades de análise mudam muito rápido, então você tem que ouvir de um usuário final qual é a necessidade dele e entregar isso de uma forma muito rápida também. Então, isso é um ponto crucial. Finalmente, duas questões questões mais técnicas também são relevantes e você tem que estar atento a elas, que é você definir a estratégia de cargas de dados adequada, ou seja, se você vai carregar uma vez por dia ou várias vezes ao dia, se você vai carregar dados históricos e histórico até quando, né? Essas questões. E finalmente, a questão da modelagem dimensional é você aplicar algumas boas práticas teóricas que foram inventadas há 20 anos atrás, mas que você tem que seguir um modelinho mais ou menos padrão, porque se você bota o dado, disponibiliza o dado na nuvem de maneira não ideal, sob o ponto de vista da modelagem, você vai ter dificuldade, o próprio usuário final vai ter dificuldade de consumir aquela informação. Tá? Então, vamos detalhar um pouquinho de cada um desses fatores a partir de agora. Então, para você identificar usuários e respectivos perfis, primeiro você tem que entender quais são os perfis, né, de usuários. E basicamente são 3 perfis, né? O primeiro usuário é o usuário técnico de TI, é aquele camarada que vai fazer as queries dentro do banco de dados, que vai fazer as transformações de dados mais complexas, né, que envolvam lógicas de programação mais complexas. Num primeiro momento, né, nas primeiras ferramentas lá, nos primórdios das ferramentas de BI, esse camarada era o camarada que fazia tudo dentro da ferramenta, ele basicamente construía tudo e só tinha, a partir dali, só consumidores visualizavam aquelas informações. E agora, o segundo grupo, já numa segunda onda das ferramentas de BI, a gente já conseguiu ver ferramentas onde você tem os próprios usuários que não são técnicos, são usuários que a gente chama de usuários analistas, né, usuários-chave, que já conseguem construir seus próprios elementos dentro da ferramenta. Então, quem são esses usuários que a gente chama de key users ou analistas? São usuários responsáveis por gerar os reportes dentro das empresas. Então, pode ser, por exemplo, alguém de uma área de controladoria dentro da nossa empresa, pode ser
alguém do setor financeiro que é responsável por organizar os números finais e apresentar isso para a diretoria mais acima. Pode ser algum usuário também não técnico, mas dentro de uma área de engenharia, mas que é responsável por compilar informações de diversas fontes e apresentar para alguém ou para clientes. Então, de novo, são usuários não técnicos de TI, mas que têm a capacidade e a obrigação, né, a responsabilidade de compilar dados e apresentar esses dados para alguém, né? Então, em geral, dentro de um departamento, né, ou dentro de uma empresa, você tem pelo menos uma pessoa que tem esse perfil de ser o responsável por alguma pessoa não técnica de TI que tem esse perfil, essa responsabilidade de compilar dados e apresentar para terceiros. Tá? E, finalmente, o Power BI se coloca dentro dessa terceira onda do BI, que além de dar a ferramenta para esses dois primeiros grupos de usuários construírem seus artefatos, né, seus relatórios, suas visões, você também tem ferramentas avançadas e bacanas para o usuário consumir. Ou seja, então, a ideia é que você não simplesmente tem alguém construindo relatórios, gerando PDFs ou imprimindo relatórios e entregando para alguém, mas sim usar a ferramenta também para consumir os dados. E aí a gente vai mostrar também alguns recursos para exemplificar o que cada um desses grupos de usuários conseguem fazer dentro da ferramenta. Tá? Então, aqui, de forma mais detalhada, a gente dividiu aqui também, de novo, os mesmos grupos de usuários, né, TI, analistas e consumidores, só fez uma pequena distinção entre consumidores internos e externos. Então, isso aqui, basicamente, é o que a gente está querendo dizer o seguinte: você tem aqui, consumidores internos seriam, por exemplo, gestores, diretores, CEOs, ou seja, pessoas que não vão construir artefatos dentro do BI, mas que vão consumir a informação e estão dentro da empresa. Já consumidores externos seriam clientes, parceiros de negócio, ou seja, pessoas que têm interesse nas informações que você está processando dentro da sua empresa, mas que eles não estão dentro do ambiente dentro do ambiente de dados, de aplicações dentro da sua empresa. E aí, está tudo vermelhinho aqui justamente porque esses usuários, eles não acessam diretamente os serviços do Power BI, né, a interface do Power BI, mas a gente tem como construir aplicações, portais ou aplicações mobile, por exemplo, que pescam, né, pegam algum dos elementos do Power BI e integram ele dentro dessa interface. Então, é o que a gente chama do Power BI Embedded. Você pega alguns elementos escolhidos especificamente dentro do teu ambiente de relatórios e você mostra isso para um cliente ou para um parceiro de negócio dentro de uma aplicação customizada. Tá? E, de maneira geral aqui, sem entrar em tantos detalhes, a ideia basicamente é que o usuário de TI consiga construir consultas, modelos de dados, defina governança e faça todas as outras funcionalidades de visualização de dados. Já os key users, eles não interagem com consultas, modelos de dados, né, definições de governança até certo ponto, mas eles têm total liberdade para construir novos relatórios e novas visões em cima dos dados que já estão extraídos. Ou seja, a gente tem TI que tem acesso à origem do dado, que sabe onde está a informação, extrai aquilo lá, coloca na nuvem e diz quem pode acessar o quê. E aí, a partir daí, os key users têm, esses usuários analistas, né, eles têm a liberdade para, uma vez tendo acesso aos dados na nuvem, que ele tem permissão para acessar, ele consolida, puxa dados dessas fontes que já estão na nuvem e constrói suas visões ele mesmo, sem necessariamente pedir para a TI fazer todo o trabalho de construção de relatórios e indicadores. Tá? Então, isso exemplifica um pouco do que eu estava falando lá para trás, que você tem que dar o poder certo para as pessoas certas. Então, a ideia é não centralizar todo o desenvolvimento na equipe de TI, mas dar autonomia também para os usuários analistas construírem suas próprias visões. E
os usuários, mesmo os usuários que são ditos consumidores, né, eles também têm algum grau de autonomia. Então, ele pode fazer cópias de relatórios que já existam, ele consegue fazer visões customizadas com base em relatórios que já estão prontos, e ele consegue também utilizar essas funcionalidades de dashboard, que eu vou mostrar na prática aqui, que é o poder do usuário escolher o que ele quer dar foco naquele momento. Então, você constrói, a TI que o user constrói uma visão básica dos relatórios visão básica não, visão detalhada dos dados que você quer dar acesso para o usuário, mas em determinado momento, quem escolhe o que vê, em que momento, são os próprios consumidores, os próprios usuários finais. O usuário tem esse poder de segmentar, filtrar, restringir, comparar um dado com o outro, e então ele que escolhe o que ele quer ver em determinado momento. Isso não é imposto a ele pelos usuários mais técnicos. Tá? Ô, Mauro, só Pode falar. você explicar um pouco aí um detalhe, que é o seguinte: a gente tem usuários executivos que conseguem usar o Power BI. A gente entende que isso aí é uma prática, né? A gente, voltando ali no slide anterior, tanto que users, às vezes, vão lá no dado, extraem o dado, pegam uma planilha, fala um pouco aí sobre essa questão da qualidade desse trabalho, né? Enfim, que como a ferramenta é fácil, tudo pode ser feito, né? Mas esse é o perigo, né? Acho que vale a pena você dar uma... Isso. A gente, no final, eu toco especificamente sobre esse assunto, mas eu acho que cabe aqui, é pertinente a gente falar aqui nesse ponto. A gente tem um cenário onde a gente não usa uma ferramenta dessa, né, que é, por exemplo, você ter usuários analistas e gestores com os dados, com um volume de dados grandes no Excel, onde ele mesmo monta relatórios e gráficos e visões e tabelas dinâmicas e tudo mais, e ele encaminha isso para quem ele quiser, né? Então, é um ambiente onde onde você não tem centralização nenhuma, né, da geração da informação. Então, alguém desenvolveu uma planilha que diz um número e a outra pessoa desenvolveu uma outra planilha que diz outro número, e você não tem capacidade nenhuma, assim, você tem dificuldade de saber qual é o número que bate, qual é o número que é certo e tudo mais. Então, o Power BI, um pouco do que nessa linha que o Marcos falou, assim, como ele segue, tem o carão de Excel, tem o jeito, né, Microsoft de fazer as coisas, ele continua ainda dando essa flexibilidade que o Excel dá, você construir suas próprias visões, montar as visões que você quer ver, porém, ele também tem mecanismos de você fazer um enforcement, né, você garantir que a governança, né, e que as regras de negócio estão sendo cumpridas. Então, esse é um pouco da questão crucial, né, nesse ponto de você identificar quem são os usuários e dar o poder certo para cada um deles. Ou seja, a gente quer dar autonomia para usuários analistas e para usuários consumidores, só que, obviamente, a gente não quer fazer isso sem perder a governança e a garantia, né, e virar uma bagunça. A gente quer fazer isso da maneira adequada. Então, nesse foco, seguindo essa linha, que a gente tem que ensinar a ferramenta certa para cada uma dessas pessoas e deixar cada um desses grupos fazer o que é de fato devido. Né? Isso vai ficar um pouquinho mais claro mais à frente também. Tá, então, entrando já no segundo fator, uma vez que você já identificou quem é só consumidor, quem é usuário analista, né, usuário-chave, e quem é TI, é importante que eles saibam um grupo, cada um deles tenha um grupo de conhecimento necessário para desenvolver, para tirar o máximo da ferramenta. Então, a gente organizou, na nossa experiência aqui, a gente organizou alguns treinamentos padrões, tá? Que justamente tem esse foco. A gente identificou dentre as características e funcionalidades do Power BI, o que dá para um usuário comum fazer, o que é possível um usuário-chave fazer e o que é possível o TI fazer. Então, a gente dividiu, basicamente aqui, vou falar também de forma genérica, sem entrar em detalhe em cada um dos pontos, mas basicamente a ideia é que o usuário final ele tem que ter uma noção básica de modelagem de dados, de modelagem dimensional, para entender
como que os dados se relacionam, como que eles se cruzam, o que significa cada uma das visões que ele pode montar. Ele tem que saber como interagir com os relatórios e dashboards, como é que ele segmenta, como é que ele monta as visões dele, e ele tem que saber construir alguns relatórios também. Então, até para ele poder também demandar para terceiros, né? Mesmo que ele não faça o relatório do zero, mas é importante ele saber como é que monta algumas visões para ele poder pedir alguma coisa para os usuários analistas ou para a TI. Né? Finalmente, em seguida, os usuários analistas eles têm que ter noções de governança, de como é que você garante a governança dentro do Power BI, e tem que conhecer a linguagem a linguagem voltada para ele, que é essa linguagem DAX, né, que é uma linguagem inspirada nas fórmulas do Excel, não é exatamente a mesma forma de fazer, tem alguns conceitos diferentes, mas é inspirada. E, finalmente, dentro desse treinamento também, a gente acha importante fazer uma sessão de hands-on, ou seja, olhar demandas que o usuário já tenha, algumas necessidades de reporte que ele já tenha, e a gente mexer junto nisso para ele pegar o jeito, né, de como construir essas visões. E, finalmente, a parte do usuário de TI é uma parte mais técnica, de fato, como é que você monta a arquitetura de dados, como é que você faz a carga de dados, quais são as estratégias existentes, possíveis, e treinamentos básicos e avançados em cima da linguagem de extração de dados, né, de extração, transformação e carga de dados, que é o Power Query. A ideia desses treinamentos é que a gente faz o projeto ele anda da direita para a esquerda, né? A gente primeiro extrai, depois constrói visões, depois os usuários começam a interagir, mas a gente faz o treinamento ao contrário. Ou seja, a gente aprende primeiro a usar, então tanto usuários quanto key users, quanto TI aprende a usar primeiro, depois key users key users e TI aprende a construir visões novas, e finalmente TI depois no final aprende como extrair o dado, transformar o dado, limpar o dado e disponibilizar esse dado na nuvem para ser consumido a partir dali. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar eu vou sair aqui da apresentação e entrar Vou mostrar rapidamente, também não dá para a gente entrar em tantos detalhes, mas a ideia é que a gente mostre algumas das funcionalidades aqui do Power BI em funcionamento de fato. Né? Então, por padrão, o Power BI você monta visões que combinam visões gráficas, né, e visões mais detalhadas, por exemplo, visões de tabelas, né, que eu devo ter uma aqui, tipo essa aqui, né, visões com dados mais detalhados. Você junta essas visões entre visões gráficas e visões de tabela. E todos os dados são interativos, né, no sentido em que quando você clica num elemento qualquer, né, quando eu cliquei aqui, por exemplo, nesse demo aqui, que é um demo de uma loja de online de eletrônicos, né, você clica num elemento aqui, ele vai mostrar, ele vai reproduzir, né, isso aqui é a linha de eletrônicos, a venda de eletrônicos no ano de março de 2020, ele filtra os demais elementos do gráfico com base nisso. Da mesma forma, você consegue disponibilizar ferramentas para filtragem de tempo, né, ou segmentação de dados. Então, isso tudo o usuário faz só com cliques e arrastes. Né? Então, e uma coisa fundamental também, importante, é que ele consegue, por exemplo, uma vez feita uma segmentação, ele tá fazendo uma análise qualquer, por exemplo, aqui, de como é que está a venda de eletrônicos e eletroeletrônicos, né, e informática no mês que passou, né? Vamos botar aqui no mês de agosto, né? Então, ele tem total liberdade para fazer segmentações. Ele tem uma forma de dizer o seguinte: ó, eu quero selecionar esses dados que eu acabei de filtrar aqui, eu quero selecionar, quero salvar essa consulta, né? Como se eu estivesse escolhendo o que eu vou filtrar para segmentar depois, né? Eu estou segmentando, na verdade, o que eu vou querer ver depois. E aí, ele vai montando, ou seja, o usuário final é que vai montando as visões dele. Inclusive, você tem como mostrar isso em forma de celular, né? Mas o que eu queria mostrar na realidade é isso aqui. Ó.
O usuário seleciona elementos e ele organiza como ele quer ver. Ele pode, inclusive, selecionar elementos de diversas fontes, né? De diversos relatórios dentro do mesmo... Então, eu selecionei, estava vendo informações lá de vendas e vou agora selecionar algumas informações aqui de estoque para botar dentro daquele mesmo dashboard, né? Vou botar mais informações aqui de logística também. E vou voltar lá para o painel que eu acabei de criar. Então, e de novo eu posso aqui organizar e criar a forma como eu quiser ver. Esses dashboards aqui são totalmente... Posso aumentar o tamanho deles, né? Então, eles são responsivos, então tudo que você constrói aqui você enxerga da mesma maneira, né? Mais adaptada a outras telas. Então, se você quiser olhar em tablets ou em celulares, você vai conseguir ver. E outra questão interessante também, que é uma funcionalidade que está disponível para o usuário final, ou seja, repara que eu até agora só estou falando de funcionalidades disponíveis para consumidores. Eu não precisei escrever fórmula nenhuma, não escrevi código nenhum para interagir, escolher o que eu queria ver e como eu queria ver, né? Essa é uma primeira funcionalidade importante disponibilizada para usuários finais. E outra questão importante também é o seguinte: você pode fazer o BI ser ativo, né, na visualização dos dados. Então, você não precisa necessariamente entrar lá para ver a informação todo dia. Eu quero entrar lá para ver. Eu posso dizer para o Power BI o seguinte: manda a informação para mim. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma assinatura desse painel que eu acabei de criar, dou um nome aqui para o relatório da segunda-feira. E digo aqui para ele que eu quero receber esse relatório aqui toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Tá? Pronto, está definido aqui. Eu vou receber um e-mail com uma foto dessas informações e um link para acessar esse dashboard. Outra questão nessa linha de fazer o BI ser ativo, né, na análise das informações é a funcionalidade de alertas. Então, eu posso, por exemplo, dizer para eles o seguinte: tá bom, minhas entregas em atraso nesse mês estão em 50%, mas conforme novas cargas vão sendo feitas, esse percentual pode mudar, né? E eu posso dizer para ele o seguinte: se esse valor aqui passar acima de 55%, manda um alerta para mim. Tá? Então, com isso, se esse valor aqui subir muito e chegar a um valor acima daquele threshold ali que eu defini, ele vai gerar uma notificação aqui no próprio BI, vai mandar um e-mail para mim e vai gerar um push no meu telefone celular também para eu ver que tem alguma coisa errada, que gerou uma informação ali que está fora do que eu espero, que é o razoável. Tá? Então, isso são funcionalidades, até agora que eu falei, disponíveis simplesmente para usuários finais. Naquela linha, são algumas delas, né, que existem na linha de que o usuário final é que escolhe o que ele pode visualizar. Né? Ô, Mauro, tem uma pergunta aqui, vamos só rapidinho. Opa, Easy Man, eu não sei quem é, mas enfim, tá com... Eu liberei o microfone aí, você tá ouvindo? Tô ouvindo. Obrigado, Marcos. Mauro, só uma dúvida aqui rapidamente. Com relação ao key user, né, a pessoa que vai montar esses relatórios, os dados, os inputs para a geração desses relatórios, eles são lançados diretamente no Power BI, como se fosse uma ferramenta parecida com Excel, ou eu vou extrair isso, eu vou importar isso de uma outra ferramenta? Isso, exatamente. Boa pergunta. Na realidade, era o ponto exatamente que eu ia chegar agora. Beleza. Eu vou aqui, por exemplo, esse aqui, a ferramenta é o Power BI Desktop, a ferramenta onde a gente, na qual a gente extrai, justamente programa essas extrações, tá? Então, essa tarefa é uma tarefa feita essencialmente, em geral, né, feita por TI, né? E aí a gente tem aqui a gente tem uma tela onde a gente, por exemplo, a gente escreve consultas e escreve código para extrair a informação direto do seu banco de dados até a nuvem da Microsoft. Então, respondendo de maneira mais direta a sua pergunta, desculpa seu nome, eu não ouvi. É Lucas. Oi, Lucas.
respondendo diretamente a sua pergunta, a ideia é que toda a carga de dados seja feita de maneira automática. Tá? Então, a gente programa as cargas de dados, estabelece a frequência com que essas cargas ocorrem, e aí os dados eles automaticamente vão do seu ambiente interno, pode puxar informações, misturar informações do ambiente interno com informações que já estão na nuvem e consolida isso tudo em relatórios do BI na nuvem. Tá? Eu vou entrar mais um pouco. Ô, Lucas, e essa fonte de dados pode ser um banco de dados, pode ser um Excel, pode ser uma página web que está banco central que tem uma tabela lá de indicadores. Você tem diversas fontes que você pode puxar de lugares diferentes para montar o seu modelo e a partir do modelo você gerar relatórios. Mas pode estar no Excel, por exemplo. Tá bom, obrigado. E essa é a ferramenta, né, que é o Power BI Desktop, a ferramenta de programação, digamos assim, do BI, onde a gente constrói visões e constrói extrações de dados e publica isso na nuvem. A partir daí, o usuário final e os key users também, eles, em geral, vão interagir com o ambiente web, né, foi o que eu entrei aqui agora. Então, eu tenho, por exemplo, esse relatório aqui já publicado, né, com meus dados e com os relatórios, e alguém pode, por exemplo, salvar um key user pode, né, salvar uma cópia aqui e trabalhar em cima desses dados. Né? Ele não está deixando aqui por algum motivo. Talvez porque não possa ter. Eu não sei porque não está deixando salvar, mas enfim, a gente consegue, por exemplo, eu posso criar um por aqui, eu consigo criar, vamos lá, agora vai funcionar. Consigo, com base em cima dos dados que já estão lá, eu consigo criar um relatório novo. Então, vou montar uma tabelinha simples aqui, que é uma tabelinha estilo tabela dinâmica do Excel, só com cliques e arrastas. Né? Botar, por exemplo, o mês na coluna, vou botar a venda aqui em valores e vou selecionar essa venda por linha de produtos. Né? Então, mostrei aqui uma visão por linha de produtos e vou botar um filtro aqui também por ano, né, para não ver todos os anos, para não ficar muita coisa no mesmo. Então aqui sem grandes preocupações com se está bonito ou não, né, mas enfim, consigo montar uma tabela dinâmica aqui com base em dados, né, consigo fazer filtros só fazendo cliques e arrastos. Então, obviamente, de novo, respondendo em cima da linha do que o Lucas estava perguntando, isso tudo é possível fazer isso aqui em 2, 3 cliques, como eu fiz, porque os dados já estão disponíveis aqui, já foi feito todo o trabalho de extração de dados e automação da carga para o dado estar disponível na nuvem. Né? Que é uma tarefa mais técnica que tem que ser feita antes pela equipe do projeto. Né? Tá? Então, foi um pouco rápido, mas, enfim, a ideia foi passar e mostrar um pouco do que a gente consegue fazer, o que cada grupo de usuários consegue fazer dentro do Power BI. Tá? E aí, vou voltar aqui para os slides. Em relação à governança, né? Aí já entramos na parte, naquele segundo grupo de fatores, que é a parte da governança. A gente tem basicamente tem 4 formas de licenciamento do Power BI, sendo uma free, né, sem custo algum. Se você tem uma conta de Office 365, ou você até entra direto lá no site do portal do Power BI, você consegue se credenciar para ter uma conta free. A conta free, muitas pessoas perguntam o que a conta free consegue fazer. Né? Em geral, o foco é basicamente você fazer testes e validações e aprender a usar e construir relatórios para você mesmo. Por que isso? Porque no Power BI Free você não consegue, você tem limitações para fazer refreshes automáticos, então o dado, você não consegue usar o gateway do Power BI, que é a ferramenta que faz a extração do dado local, né, do dado on-premise, que a gente chama até a nuvem, e você faz só refresh de data source online, e você só pode fazer um refresh por dia em cada relatório. Então tem uma série de limitações aqui né, para te dizer que esse free é basicamente para você fazer testes e validações e começar o projeto dentro da empresa. O usuário mais comum é o usuário Pro, que é o usuário que você paga por mês por usuário, que é por volta de $10 por usuário, tem questões de impostos e tudo mais aqui, mas é por volta disso. E a ideia é você licenciar, se você tem 20 usuários dentro da sua empresa, sejam consumidores, desenvolvedores, né, TI ou analistas, que vão usar o Power BI, você paga um usuário Pro para cada um deles.
Com o usuário Pro, a gente consegue estabelecer os recursos todos de governança, a gente consegue usar o Gateway, né, que é a ferramenta que extrai o dado, local da tua empresa para a nuvem, e você consegue compartilhar dados, compartilhar relatórios entre usuários diferentes. Em questão de armazenamento, o Pro dá 10 GB para cada usuário, é uma quantidade considerável de dados, mas isso se torna mais significante ainda quando você pensa que os dados de BI, você não pega todo o teu banco de dados e joga para fazer análise, você escolhe quais são as informações relevantes. Então, dos vários projetos que a gente fez aí, até com volumes grandes, mesmo que você tenha uma quantidade muito grande de linhas, né, dentro do teu banco de dados para tratar no Power BI, esse banco de dados acaba ficando pequeno na nuvem. Então, esse limite de 10 usuários aqui, 10 GB por usuário, é um limite bem confortável, digamos assim. Né? Se você tem uma quantidade de usuários muito grande, né, acima de 450 usuários, vale mais a pena, ao invés de você pagar $10 por usuário, você tem a possibilidade de contratar uma capacidade dedicada na nuvem da Microsoft, que é o Azure, e aí você para de pagar por usuário e passa a pagar por capacidade dedicada. Né? Essa conta de 450 usuários é porque, né, custa por volta de $10 e o prêmio é por volta de $5.000. Então, em geral, faz sentido e você ganha alguns recursos a mais também, né? Você pode fazer quantos refreshes você quiser por dia, quando aqui no Pro você só consegue fazer 8. Enfim, você ganha algumas outras funcionalidades, mas em geral é uma arquitetura que é para ser usada para clientes corporate, né? Clientes com um número de usuário bem maior. E, finalmente, a última possibilidade de licenciamento é essa licenciamento embedded, né? Que é aquele grupo de usuários... tem um slide aqui mais à frente que explica bem, que é aquele grupo de usuários externos, né, clientes ou parceiros de negócio, que não vão usar diretamente a aplicação. Você vai fazer uma aplicação que consome os dados do Power BI. Né? Então, esse slide aqui já entra na questão da governança e mostra um pouco de como é que funciona a arquitetura, né, do Power BI. Então, tem alguns termos aqui um pouco mais técnicos para quem não é TI, mas eu vou explicar de uma maneira macro, né? Então, basicamente, você usando o Power BI Desktop, você como desenvolvedor, né, como uma pessoa responsável por construir relatórios e montar modelos de dados, você faz queries, consolida os dados e monta visões de relatórios consultando as tuas fontes de dados. Para você usar esse Power BI Desktop aqui, você não paga nada, você pode baixar ele de graça da Microsoft e já começa a desenvolver seus relatórios. Ou seja, para começar a testar a ideia do Power BI, de como ele funciona, de qual é o jeito de fazer as coisas, você não precisa nem ter o usuário licenciado no primeiro momento. Você já consegue baixar na tua máquina, instalar na tua máquina, conectar direto nas fontes de dados e montar algumas visões. A partir daí, você, uma vez pronto esses relatórios, essas visões, você publica isso dentro do ambiente da Microsoft. Então, aqui a gente está falando já, né, na nuvem da Microsoft. Então, a partir daqui que você diz quem são, né, os workspaces são grupos de usuários. Então, até para quem já está familiarizado com o Office 365, quando você cria uma equipe, né, um grupo do Office 365, ele já espelha isso dentro de um workspace. Então, se você tem departamentos, tem equipes de projeto, você tem times que trabalham juntos, em geral você vai ter um workspace para cada um desses grupos e você publica os relatórios que têm a ver com o trabalho dessa turma em cada um desses workspaces. Tá? Então, basicamente, esse é o primeiro nível de governança, ou seja, você organiza a sua empresa em equipes e departamentos e você publica os relatórios em cada um desses workspaces. Se a pessoa não tem acesso àquele workspace, né, aquele ambiente de trabalho, ele não vai ter acesso àquele relatório. Tá? E a capacidade dedicada, né, que é essa capacidade premium, né, que é o licenciamento premium, se você tiver aquele número de usuários que eu falei lá, acima de 400 usuários, e contratar uma capacidade premium, você vai estar rodando no mesmo local, né? Você ainda está dentro da nuvem da Microsoft, só que você está dentro de uma capacidade que é só sua. Você não vai compartilhar a capacidade de processamento de dados com outros clientes, né? Então, se você tem uma necessidade de
de poder de processamento adicional e tudo mais, você vai usar essa capacidade premium. E, finalmente, aqui, os usuários que são usuários consumidores externos, né, eles não vão acessar o service, eles não vão acessar o portal da Microsoft, e sim, eles vão... a gente vai ter que desenvolver uma aplicação, né, ou um portal específico que vai fazer uma chamada de dados aqui dentro da capacidade da Microsoft, né? E, basicamente, essa é a arquitetura da nuvem da Microsoft. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui de alguns prints de tela. Então, Workspace, né? Ou seja, o que é Workspace? Lembrando, é uma equipe ou um departamento. Então, no Workspace, o próprio usuário final, ou seja, você pode dizer que você não precisa, como TI, administrar quem é que entra, quem é que sai do grupo. O próprio usuário final tem esse poder de adicionar e excluir pessoas do grupo e dizer quem é um mero membro e quem é administrador desse grupo, né? Então, com base nisso que a gente consegue montar aqui os workspaces e quem tem acesso ao quê, tá? O Role Level Security, né, que é a governança em nível de linha, né? Em alguns momentos você pode ter, por exemplo, você tem uma equipe que é a equipe comercial, só que você não quer mostrar todos os dados de vendas da sua empresa para todos os membros da equipe comercial. Então, para você atender esse requisito, você vai estar todo mundo dentro do mesmo workspace e, a princípio, vendo todos os relatórios, os mesmos relatórios, que são os relatórios que são pertinentes à área comercial. Só que se você quiser determinar que algumas pessoas veem, sei lá, só as suas vendas ou veem só as vendas de um determinado estado, então você tem maneira de criar papéis, né, o roles em inglês, e dizer o seguinte, ó, a pessoa que estiver dentro desse role aqui, por exemplo, eletroeletrônico, ele não vai ver todas as linhas de produtos, vai ver só as linhas de eletrodoméstico, eletrônico, informática, telefonia. E aí eu digo também, de novo, quem é dentro dos usuários que já estão no Workspace, quem são os usuários que eu quero garantir que eles só vejam essas informações, né? Então é como se você estivesse dando uma fatiada no teu banco de dados e dizendo o seguinte, esse pedacinho desse banco de dados aqui é o único pedacinho que aquele camarada pode ver, né? E, de novo, isso não precisa necessariamente estar na mão de TI. Você pode dar o poder do próprio usuário final gerenciar, incluir ou excluir pessoas dentro dos grupos de segurança de linha, tá? Entramos aqui no último grupo de fatores que a gente acha que são importantes para você tocar um projeto. A primeira é essa metodologia ágil, né? Que é uma metodologia que a gente... uma metodologia inspirada, né, em metodologia ágil, né, que a gente desenvolveu com os anos aí na execução dos projetos dentro dos clientes. Então, essa metodologia, a ideia é que a gente consiga fazer ramp-ups, né, ou sprints de desenvolvimento que levam no máximo de 1 ou 2 semanas. Qual é a ideia? A ideia é que se você tem... vamos começar o projeto na empresa. Eu não tenho nada, não estou usando nada de BI ainda aqui na minha empresa. Eu quero começar um projeto e escolher a área comercial para ser a área que eu vou iniciar os projetos. Então, a ideia é que a gente, no máximo em 2 semanas, idealmente em 1 semana, a gente consiga começar e ter, e ao final dessa semana, ter um conjunto de relatórios totalmente funcional e útil para ser usado no final dessa semana. De novo, por que tem que ser tão rápido? Porque a gente entende que os requisitos são coisas, as necessidades de análise de dados são coisas dinâmicas e que mudam, e as pessoas, você tem que entregar necessidade, você tem que entregar rápido para as pessoas, com base naquilo, gerar outras necessidades e fazer um processo em espiral a partir dali, né? Incluindo funcionalidades novas, mas entregando cada uma dessas novas funcionalidades em um tempo muito rápido. Uma vez executando sprints de 1 ou 2 semanas e colocando novas áreas ou novos fatos, né, para dentro do BI, ou seja, quando você já tem um escopo rodando, a ideia é que a gente faça também sessões que a gente chama de aceleração de demandas, ou seja, a gente faz um trabalho recorrente com os usuários, sejam usuários de TI, sejam usuários analistas, em geral esses 2 grupos, para acelerar as demandas deles, ou seja, ver quais são as barreiras que eles estão encontrando no trabalho que eles estão tentando desenvolver, nas visões que eles estão tentando construir, e retirar essas barreiras. E
e sinalizar para eles quais são as boas práticas. Aqui o ideal da modelagem que você deveria ter feito é assim, assim, assado. E aí vai botando tanto TI quanto usuários key users dentro do trilho ideal para ele andar. Tá? Então, em termos de esforço de construção de relatórios, essa é a metodologia, ou seja, escopos de sprints de desenvolvimento de novas funcionalidades, de novos recursos muito rápidos, de 1 ou 2 semanas, e um trabalho recorrente de aceleração de demandas e de eliminação de barreiras. Tá? Nesses slides aqui mais para frente, a gente especifica o que em cada uma dessas fases, quais são as atividades realizadas, o que a gente entrega em cada uma dessas etapas e quem são as pessoas envolvidas em cada uma dessas etapas. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes por conta do tempo, mas basicamente a gente tem 4 fases que são uma fase inicial de planejamento, uma fase de análise dos dados, verificação do... Deixa eu voltar. De análise dos dados, verificação do volume, né? Se a gente está falando de milhares de linhas, ou estamos falando de milhões de linhas, verificar onde que estão os dados, como é que os dados se conectam entre diferentes fontes, essa parte de assessment, a fase de construção de fato, né? Implementação, programação de queries, extração de dados. Em geral, a gente faz cada uma dessas fases a 4 mãos mesmo, interagindo. A gente acha que é importante não fazer, né, todo o trabalho longe do cliente, porque com isso ele não está absorvendo os conceitos, não está interagindo para criticar, para colocar demandas novas. E uma fase final aqui de fechamento de workshop para avaliar se tudo correu adequadamente. E, finalmente, a aceleração de demandas, como eu falei, são reuniões recorrentes com os key users e TI para entender aonde que eles estão com dificuldade, quais são as barreiras que eles estão encontrando e direcionar as melhores práticas. Sobre carga de dados, né? Já estamos entrando no fator 6, né? Estratégia de carga de dados. Você tem que escolher, você tem basicamente 3 estratégias, né? Que são a estratégia de refresh, direct query e push. E você tem ainda essa funcionalidade de carga incremental, que é uma funcionalidade mais recente que está disponível no Power BI. E aí você tem que saber para qual tipo de dado, para qual tipo de relatório que você vai construir, qual é a estratégia adequada. Eu vou explicar de maneira rápida aqui cada uma delas. Então, aqui uma arquitetura que mostra aqui, de forma genérica também, como é que os dados, né, como a gente desenvolve os dados, desenvolve os relatórios, as visões, usando o Power BI Desktop, publica isso no Power BI Service. A partir daí, o Power BI usa o Gateway, né, o Enterprise Gateway, para fazer consultas internas. Então, esse trechinho aqui é o pedaço, o banco de dados que está local na sua empresa, e que o Power BI vai ter um programinha instalado num servidor qualquer que vai fazer as queries de tempos em tempos e vai levar o dado para a nuvem. Tá? Então, essa é a estratégia de refresh. Em que a gente faz consultas, a gente define uma estratégia, a gente define uma rotina de extração de dados, que o Power BI, e você diz para ele, eu quero que esses dados sejam atualizados às 8 da manhã, às 10 da manhã, à 12h30, às 3 da tarde e às 8 da noite. E aí, quando der esse horário, ele vai lá, vai fazer as consultas que tiver que fazer no teu banco de dados e vai levar esse dado para a nuvem. Quando o usuário entrar no service para consultar o dado, ele vai estar consultando o último refresh, né? A última fotografia que foi feita daqueles dados. Tá? Então, essa é a maneira mais comum de você fazer uma carga de dados. E aí, a partir daí, o usuário acessa via browser ou telefone, ou seja o que for. Essa é a estratégia de refresh de maneira bem genérica. O Direct Query, o que é? É uma funcionalidade que o Power BI tem de você dizer para ele o seguinte, não tira fotografias dos dados e leva para a nuvem. Para um relatório específico, para uma tela, por exemplo, você diz para ele o seguinte, quando o usuário entrar nesse relatório, vai no banco de dados na origem, naquele momento, consulta o status online daquela informação e devolve para a nuvem. Tá? Com isso, a ideia é que você, por exemplo, obviamente que você não vai fazer direct query para todos os teus dados, então, que obviamente isso geraria lentidão para o usuário que está consumindo informação e geraria overhead de processamento para o teu banco de dados. Né?
Então, em geral, a gente escolhe a estratégia de Direct Query para dados que são mais dinâmicos, que mudam com mais frequência e que você precisa acompanhar o status deles. Então, um exemplo, você tem pedidos que estão numa fila e que vão sendo faturados aos poucos dentro da sua empresa. E aí você quer, sempre que você tiver necessidade, você quer entrar e ver quais são os pedidos que estão pendentes naquele momento, né? Então, você usa isso, por exemplo, um cenário que é comum da gente usar essa estratégia de Direct Query. Tá? E a estratégia de push é a estratégia em que a gente faz ao contrário. A gente não faz o Power BI vir no nosso banco de dados, consultar o dado para levar para lá. A gente faz uma aplicação que a gente entrega o dado, né? A gente empurra o dado para a nuvem. Isso em geral, a gente usa essa estratégia de push para cenários onde o dado precisa ser real-time de fato, né? E em geral, você usa para visualizar isso, que a gente chama de gestão à vista, né? Ou seja, você tem um dashboard que fica aberto numa televisão dentro de uma sala de trabalho, ou de uma fábrica, ou de um ambiente compartilhado, um ambiente onde tem várias pessoas trabalhando, e você quer que aquele gráfico seja vivo, ou seja, quando acontecer um evento qualquer, sei lá, uma peça foi produzida, né, ou uma ação foi vendida, ou uma nota fiscal foi emitida, você quer, de forma dinâmica, que aquela televisão reproduza aquela informação de maneira online. Então, isso você faz através dessa estratégia de push, né? Essa estratégia é um pouquinho mais complexa, do ponto de vista técnico, né? Você tem que programar um software em que fica monitorando esses eventos e empurrando o dado para a nuvem, mas é algo que totalmente viável, que a gente já implementou também em algumas situações. E, finalmente, a carga incremental é uma estratégia que se aplica, na realidade, a essa estratégia de refresh, que você não precisa... Antigamente, a gente tinha que construir as cargas incrementais, assim, para você não carregar todo o teu banco de dados a cada refresh, a gente tinha que fazer alguns mecanismos de quebrar os dados, ou seja, carrega o ano de 2019 inteiro, o ano de 2018 uma vez só, e você vai carregando só o 2020, né? Você só faz refresh 2020, deixa 2019 para trás parado, né? Mas isso a gente tinha que fazer... a gente tinha que programar mais ou menos isso na extração de dados. Hoje, as cargas o Power BI já tem funcionalidades nativas para fazer carga incremental. Então, você sinaliza para ele qual é a data, né, que divide, né, que faz o corte das informações que você quer fazer aquela carga, e você consegue fazer com que ele não carregue todos os dados a todo instante, carregue só o que mudou a partir de um determinado momento. Tá? Então, tem uma pergunta interessante aqui. Tem uma pegadinha na pergunta. É possível combinar as 4 estratégias em um dashboard? Você consegue... Um relatório, dentro do mesmo relatório, você pode ter Direct Query e Refresh. Obviamente que tem algumas implicações. Quando você começa a juntar demais os dados, às vezes o Power BI diz o seguinte: ele diz, não estou conseguindo fazer Direct Query nesse pedaço dos dados. Tá? Mas, a princípio, seria possível. Mas, em geral, não é bem isso. Em geral, dado histórico é dado histórico, dado vivo é dado vivo, né? Então, eu acho que é difícil encontrar um cenário no mesmo dashboard você queira ver as duas informações. Ô Mauro, mas de repente no dashboard você consegue, né? Porque você pode no dashboard pinar um dado que veio de um relatório de Direct Query, por exemplo, e um de refresh. Então você vai ter lá um dado, você pode ter, né, no dashboard, né? No report é mais difícil. São os modelos. Exatamente. Você pode até construir um modelo que faça isso também, mas, de novo, ele pode em algum momento reclamar que o Direct Query não está conseguindo puxar na hora. No dashboard, você pode juntar... se você tiver vários relatórios dentro do mesmo workspace, você consegue juntar eles todos, vários elementos deles dentro de um dashboard. Então, a princípio... Você pode ter um dado lá você pode ter um dado lá de um report que foi de refresh da semana, pode ter um dado real time via push, e pode ter um Direct Query que vai na hora que você entra ele atualiza um dashboard. Não tem problema. Exatamente. Eu confesso que a gente nunca implementou um cenário desse, porque de novo, eu acho que são dados diferentes, mas teria até que dar uma testada para ver se ele tem alguma restrição técnica, tá? Mas a princípio eu imagino que funcionaria assim. Tá? Pode passar em frente aí.
Então, a gente também já está chegando a 1 hora aqui, para a gente não passar demais do tempo, né? Uhum. O último ponto, né, o último fator, né, o fator 7 aí, é a questão da modelagem de dados, né? A primeira, a gente colocou em vermelho aí, que é o seguinte, é bem comum, se você, até pelo que a gente falou lá no início, como é muito fácil de usar, né, o Power BI não tem dificuldade em usar a ferramenta propriamente, né? Mas você tem que usar da maneira correta, né? Então, é muito comum a gente encontrar por aí projetos que estão emperrados, né, que estão com dificuldade de avançar porque o modelo não foi feito da maneira adequada. E um erro bastante comum de acontecer é a pessoa pega, ele tem um RP dele lá, o sistema financeiro, ou o sistema operacional lá dele qualquer, e ele pega e carrega as tabelas exatamente no mesmo formato do dado original. E, em geral, isso vai dar problema. Então, você tem um modelo complexo demais, com tabelas entrelaçadas demais, relacionamentos indo em duas vias, né, que a gente chama. Em geral, você vai ter dificuldade de gerenciar relatórios nesse sentido. Então, o ideal é que você tenha os conceitos de modelagem dimensional minimamente claros na sua cabeça, sabendo identificar o que é fato, o que é dimensão, o que é medida, né, ou métrica, saber usar usando sempre esse conceito de dimensão tempo, desnormalizando tabelas, né, ou seja, se você tem uma tabela de cabeça e de detalhe, né, que a gente chama de master details, ou seja, você tem que, em geral, você junta isso, né, desnormalizando as duas tabelas em uma só. Então, isso tudo são práticas de modelagem de dados dimensional que, se você não fizer dessa maneira, você vai ter dificuldade o usuário vai ter dificuldade de construir as visões dele e provavelmente você vai ter números estranhos na tela, vai ter dificuldade de montar suas visões. Então, repara aqui, por exemplo, que esse já é um modelo já simplificado, por exemplo, tem venda, tem compra, tem alguns elementos, mas, em geral, quando você pensa em modelagem dimensional, você tem um modelo, né, estrela, né, onde você tem uma tabela central, que é a tua tabela de fatos, e tabelas satélites, que são tabelas de dimensão. Então, você ter esses conceitos na mente é importante para você conseguir montar as visões da maneira correta. Tá? E, finalmente, você tem algumas boas práticas, né, de modelagem que você usa em vários relatórios. Então, em geral, você organiza todas as medidas, né, todas as métricas em uma tabelinha específica e, por exemplo, é muito comum você usar sempre essas regras de acumulado, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de boas práticas de métrica que é comum a gente criar. Então, você tem valor de venda e de compra, né, mensal ou diário, mas você faz acumulado do ano, né? Então, você quer saber até aquele dia do ano quanto que você vendeu naquele ano, para você, por exemplo, comparar o quanto que você vendeu naquele ano versus o que você vendeu no mesmo período do ano passado, né? Então, são essas ideias de valores acumulados, valores year to date, né, que a gente chama, do início do ano até agora, o valor last year, né, um período do ano passado, ano sobre ano, né, year over year. Então, isso tudo são recursos que o Power BI até te ajuda a construir, mas é importante você conhecer previamente para você poder propor essas métricas para os usuários também. Tá? Então, estamos aqui chegando ao final, tentando resumir, né, em um slide aqui os conceitos aqui, as conclusões que a gente colocou. O Power BI ele é uma das ferramentas. A Microsoft tem esse conceito das ferramentas Power, né? São as ferramentas que são feitas para usuários técnicos e não técnicos, mas que são desenvolvedores não code, né, developers, ou seja, pessoas que vão construir artefatos de software sem codificação complexa. O Power BI é uma dessas ferramentas e é uma ferramenta importante nesse movimento global de transformação digital, né? E a ferramenta dentro das ferramentas Power da Microsoft que está ligada nessa área de Data Analytics, né? As outras ferramentas têm outros focos. Então, a implantação, como eu falei lá no início, pelo modo de licenciamento e pelo fato de usar em nuvem, começa a implantação pequena, né? E vai bota um usuário para dentro, começa com um usuário, 2 usuários, bota uma área para usar primeiro, né? Depois vai incluindo novas áreas, novos elementos, novos fatos para dentro do coisa. Então,
para dentro do modelo, para dentro do teu ambiente analítico. Começa pequeno e cresce organicamente. É uma sugestão que a gente dá. E até porque, né, crescer organicamente tem a ver com o fato das pessoas criarem a cultura analítica, né? Na maioria das vezes, ela não é algo natural para as pessoas. Então, as pessoas têm que ir criando essa cultura para poder fazer o uso do dado da maneira adequada, né? Terceiro ponto, não centraliza o conhecimento, né? Então, os projetos que deram mais certo do que a gente fez foram projetos em que a gente não centralizou na gente todo o desenvolvimento, nem na equipe de TI do cliente. A gente fez a 4 mãos com a equipe de TI, fez a 4 mãos com usuários analistas e envolveu usuários consumidores também. Então, quanto mais conhecimento você conseguir disseminar dentro da organização, mais sucesso o projeto vai ter, tá? E, finalmente, a gente também, como a gente vem falando, o Power BI tem aquela cara Microsoft, aquela maneira que está todo mundo acostumado a fazer. Se você meter a mão, você consegue brincar sem grandes conhecimentos, mas isso tudo, a gente tem que usar isso a nosso favor, ou seja, a gente tem que usar isso para agilizar a implantação. Mas a gente tem que usar, mas é preciso ter cuidado também, é preciso ter método, é preciso ter boas práticas na construção dos modelos de dados, porque senão você acaba criando um Frankenstein, né, como a gente costuma chamar, e pode gerar problemas lá no futuro. Tá? Basicamente, esse era o conteúdo que a gente tinha para mostrar aí. Eu agradeço a todo mundo pelo tempo, pela paciência. Marcos, se tiver alguma outra pergunta aí. Acho que foi muito bom, está cada vez melhor essa apresentação, a gente vai fazendo, vai repetindo, vai ficando craque. Pessoal, vai te abrir para perguntas aí, se ficou com perguntas, perguntaram algumas coisas no meio do caminho, não sei se tem mais alguma dúvida. A gente vai mandar um e-mail para vocês com o link, com o contato da gente também. A maioria de vocês tem nosso contato, mas enfim, mandar de novo o link da gravação, do que foi gravado, se quiserem assistir, se quiserem repassar para alguém, para poder, enfim. O objetivo nosso é disseminar esses conceitos, disseminar as ideias, e vocês terem a melhor experiência possível com a ferramenta. E estamos à disposição aí para o que vocês precisarem de ajuda. E também acho que a gente quiser, quem quiser, né, tiver uma demanda específica para discutir, um escopo, a gente também está à disposição, né, para fazer reunião aí, conversar. Sim, ou até mesmo fazer uma apresentação particular, enfim, já mais focado no problema do cliente. Bacana. Beleza, nenhuma pergunta por enquanto. Obrigado, pessoal. Vamos encerrar aqui a gravação. E abraço aí para todo mundo.